gente já havia feito aquela escala, com um pouco de trocadilho, aquela escala pelos horários de voo, né? Então agora a Denise Cesário da Brink, seja bem-vinda para compartilhar conosco aqui as suas ideias. Tá bom? Você quer que eu seja malvado aos 12 minutos, aos 13? Então tá bom. Boa tarde, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Eu vou apresentar uma outra perspectiva para vocês, falando um pouquinho do nosso processo de engajamento de empresas dentro de um programa que se chama Empresa Amiga da Criança e de que forma, dentro desse processo de engajamento, nós trabalhamos a questão da aprendizagem. Bom, a Fundação é uma instituição nacional que surgiu em 1990 e o nosso trabalho é promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania de crianças e adolescentes. Bom, aqui como é que nós trabalhamos? Então, os nossos recursos, eles são recursos oriundos de empresas, indivíduos, fundações nacionais e internacionais. Nós não trabalhamos com recursos públicos, e aí esses recursos eles são destinados para ações de advocacy, desenvolvimento de programas, de projetos, sempre em parceria com organizações, empresas, com voluntários especializados, com o poder público, com escolas e sempre numa parceria com a empresa. Então, ao longo da nossa história, esse ano nós completamos 25 anos, nós já beneficiamos mais de 8 milhões de crianças e adolescentes. Pode passar. Bom, aqui, como nós operamos, então, nós operamos ações debaixo dos eixos de educação, proteção e saúde. Esse ano operamos 19 programas e projetos com 30 milhões de investimento e estamos em 1.901 municípios. Bom, aqui está o programa que vai dialogar com a questão da aprendizagem, que é o programa Empresa Amiga da Criança, que ele surge em 1995 com uma pauta muito específica, que era realizar um diálogo com as empresas brasileiras para realizar um processo de erradicação e prevenção do trabalho infantil dentro da cadeia produtiva formal. Então, na década de 90, o Brasil tinha mais de 7.800.000 crianças no trabalho infantil, número que hoje nós temos um pouco mais de 3 milhões, 3.170.000, acho que Maria Cláudia deve falar especificamente disso. Então, volta um pouquinho, por gentileza. Então, este programa ele surge num processo de engajamento das empresas, sensibilizando essas empresas para a questão do trabalho infantil. E uma forma de sensibilizar as empresas era dizer para elas, olha, se você cumprir os compromissos que o programa orienta, você passará por um processo, então, de selificação, e aí nós criamos o selo Empresa Amiga da Criança, reconhecendo aquelas empresas que, passando por um processo que nós chamamos de auditoria técnica, posto que nós não somos um órgão de fiscalização, anualmente as empresas têm o direito de utilizar o selo, então, nos seus produtos e nos seus distintos materiais. E o selo acabou se tornando um diferencial e um referencial para as empresas, né? Então, a população brasileira ela identifica esse selo quando vai, normalmente, no supermercado, vai comprar alguma coisa, identifica este selo e, rapidamente, ele sabe que esta empresa tem um compromisso voltado para a criança e para o adolescente. Pode passar. Bom, na década de 1990, nós elencamos uma série de compromissos. Então, à época, eram 10 compromissos. Então, obviamente, que o maior compromisso se voltava para a questão da não exploração do trabalho infantil e não permissão na sua cadeia produtiva. E isto levava, então, a empresa, no desenvolvimento dos seus contratos, colocar esta cláusula para que, dentro da sua cadeia produtiva, ela também realizasse um processo de sensibilização e
consecutivamente à erradicação, e tantos outros compromissos que estavam voltados, então, para o trabalho com o público interno, com os colaboradores, com a comunidade, e aí investimento voltado para os fundos, uma série de ações que, à época, eram 10 compromissos. Com o tempo, nós fomos tendo um avanço na questão da inserção do trabalho infantil dentro da cadeia produtiva formal, e as empresas passam, então, a realizar aí a sua tarefa de casa, e nós fomos, então, diminuindo os compromissos e alocando esses compromissos em grupos menores. Então, hoje, nós temos 3 compromissos. O compromisso o principal é a não exploração e a não permissão na cadeia produtiva. Hoje, o desafio é, de fato, ter um olhar bastante efetivo para a cadeia produtiva e olhar no processo de terceirização, de quarteirização, como que esta empresa se responsabiliza se for encontrado a mão de obra infantil neste processo. Então, cabe à empresa ter um olhar muito atento e ter um diálogo muito franco com o seu fornecedor e romper o contrato no caso da identificação, né? A realização de ações sociais em benefício de crianças e adolescentes. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2014, então, nós temos, normalmente, um grupo de 900 empresas. No ano de 2014, estas empresas investiram 337 milhões em ações de investimento social privado voltado para crianças e adolescentes. E investiram mais 23 milhões na destinação para os fundos municipais de crianças e adolescentes. Então, é um recurso muito significativo, né? E, este ano, nós fizemos uma reorganização dos compromissos e passamos, então, a estabelecer um compromisso específico voltado para a promoção da formação profissional e o acesso ao emprego protegido para adolescentes. Então, nós estamos falando do processo da aprendizagem e da inserção do jovem no seu primeiro emprego. Bom, e nesse processo, então, a empresa ela passa por um processo de avaliação anual, aonde nós temos, então, um processo de auditoria técnica em todas as cadeias produtivas, especialmente aquelas de risco, e fazemos isso através de um processo de amostragem, através de pesquisa de amostragem, de visitas técnicas, de contatos permanentes, de eventos que realizamos com essas empresas, e nós vamos fazendo algumas orientações específicas. Então, orientamos a empresa para que ela faça essa comunicação, então, para o público externo, quando ela assume o compromisso com a Fundação Mabrinq, que deixe claro quais são os compromissos aos quais ela está realizando esse processo de engajamento no programa, né? Então, para que ela vá fazendo esse comunicado tanto para o seu público externo como para o seu público interno. Também para, no processo contratual, para que este processo fique claro quando a empresa realiza um contrato. Então, com fornecedores dentro do Brasil e para fornecedores internacionais. Então, que a cláusula esteja explicitamente colocada, explicitamente dialogada com este fornecedor. Este ano, nós estamos com 904 empresas dentro do programa, e aqui a gente pode olhar um pouquinho. Nós fizemos recentemente uma pesquisa sem identificação para tentar, posto que a gente estava reorganizando os compromissos, para tentar identificar um pouco como as empresas estão cumprindo o seu papel dentro da lei da aprendizagem. Então, aqui nós temos, desse total de 904 empresas, aqui 60% delas são empresas de grande e médio porte, e os outros 40% de pequenas e microempresas. Então, para vocês observarem um pouquinho. Então, cumpre a legislação da aprendizagem? Sim, 450
dizem que cumpre a legislação da aprendizagem. 206 dizem que não tem obrigação legal. Então, aqui nós estamos falando das pequenas e das micro. E 248 dizem que não contratam. Neste grupo aqui, nós temos empresas, se vocês fizerem uma continha rápida, vocês vão perceber que aqui nós teremos empresas de micro, pequeno e de médio porte, né? Então, isto aqui mostra um pouco que as empresas elas conhecem a lei, mas elas não praticam a lei, né? E por que não praticam a lei? Acho que podemos passar. Por que não praticam a lei? Aí nós vamos fazer algumas perguntas também, né? E eu trouxe aqui 2 exemplos do que elas colocam. Então, qual é a visão, né? Uma respondeu, nem sempre é fácil. Em certos casos, não há entidades formadoras no local. Então, esse é um problema muito sério. A falta de entidades formadoras e de entidades formadoras qualificadas. Isso, a gente ouve... uma pergunta que a gente faça para um grupo de empresas, essa é uma questão que vem, né? Então, não há entidades formadoras no local onde a empresa está instalada, ou a oferta de cursos é muito limitada, ou ainda não há vagas. Então, aqui nós temos, eu acho que 2 questões que não apareceram ainda, que acho que a gente precisa se atentar, né? Então, nós precisamos ampliar o processo de entidades formadoras e elas precisam estar aí por todo o território brasileiro. Então, essa é uma necessidade com também aqui um processo que possibilite também a ampliação do processo formativo. Aí, uma outra respondeu. A parceria entre as diversas áreas da empresa, além de reuniões periódicas, são essenciais para oferecer o apoio, não só aos aprendizes, mas também com os outros colaboradores. Assim, terá sucesso o programa de aprendizagem. Não estaremos cumprindo somente a cota. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né, que está dizendo, olha, algumas empresas também estão preocupadas com a qualidade deste processo de aprendizagem. E elas querem não só cumprir a cota, mas elas querem ir além disso, né? Então, o que nós precisamos fazer para a empresa também ir além disso? Bom, aqui acho que é um pouquinho do nosso papel, né? Mas eu acho que eu queria encerrar, acho que falando de algumas reflexões que eu estava fazendo ali enquanto os colegas falavam. Claro que a questão da educação é uma questão fundamental, né? Acho que é fundamental em distintos aspectos, né? Acho que nós fizemos, o Ministério apresentou o que tem feito, a gente sabe que, para o Brasil avançar em todos os aspectos, se a gente quer ter jovens bem formados, bem preparados, nós temos que ter um investimento num processo de educação de qualidade. Isso requer infinitas questões, né? Então, nós precisamos de maior investimento, que está previsto no Plano Nacional de Educação. Nós precisamos mudar a concepção do que é uma escola de qualidade, né? Quando a gente fala de uma escola de qualidade, nós precisamos pensar que a escola ela precisa ser um templo de conhecimento e de transmissão de valores, né? Para ser um templo de conhecimento e de transmissão de valores, nós precisamos investir na infraestrutura, na gestão escolar, na formação continuada do professor, no salário do professor e no diálogo com o aluno. Aqui nós temos uma questão que é como a sociedade brasileira está ouvindo esses adolescentes, esses jovens, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante, que acho que o Renan tem muito para nos ensinar, né? Nós precisamos promover a participação social dos jovens. A questão do protagonismo do jovem é muito importante. Nós precisamos ter espaços para que o jovem possa contribuir, né? Para que a criança, o adolescente e o jovem coloquem o que eles esperam, né, da escola, para que a gente também possa avançar nesse sentido.
Acho que essa é uma questão muito importante. A outra questão, que é a ampliação das organizações formadoras. E agora já não estou enxergando. Que eu já falei. E acho que a última questão é também um maior diálogo com as empresas, né? Porque se a gente quer ampliar o processo de aprendizagem, a empresa também precisa entender que ela não está simplesmente cumprindo uma legislação e que ela será punida se ela não cumprir a legislação. Quem ganha com isto é toda a sociedade brasileira, inclusive as empresas, que precisam de uma mão de obra qualificada. Nós só teremos mão de obra qualificada se a gente começar cedo a preparar esses adolescentes para o mundo do trabalho, porque nós não estamos falando de trabalho, nós estamos falando de aprendizagem, nós estamos ampliando o universo do adolescente, preparando futuramente para o mundo do trabalho. Então, acho que aqui está a grande questão. Não é somente o cumprimento de uma legislação, que, se não houver o cumprimento, esta empresa será punida, não. Né? Se ele quer ter futuramente uma mão de obra bem qualificada, ele precisa investir na preparação e na ampliação do universo deste adolescente que acessa o processo da aprendizagem, para que ele comece a entender como é que se dá a prática no trabalho, como é que o mundo do trabalho, como é que ele se enxerga neste mundo do trabalho e como ele pode contribuir com o mundo do trabalho. Podemos passar? Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Compartilhar com a gente a experiência da